Então hoje a gente tem um crime de pedofilia online bastante completo, padrão mundial, né? E está faltando estender esse avanço para os outros crimes, crimes de dano, crime de estelionato eletrônico, crime de invasão. Por exemplo, definição do furto. Furto significa eu tirar alguma coisa de alguém, subtrair uma coisa alheia. Se eu entro... Sem emprego de violência. Sem emprego de violência. Se eu invado um site, eu sem violência, eu furtei um serviço, né, sem ter tirado de alguém que continua a frequentar aquele mesmo site. Então, se eu não tiver uma definição, um novo crime, chamado crime de invasão, eu não consigo punir adequadamente o hacker. Eu vou ter que esperar que ele cometa um estelionato para eu tentar pegá-lo no 71. Então, é urgente, a gente precisa realmente dessa lei. Delegado, e na sua área, o que eu acho até que com relação à internet avançou, porque recentemente houve uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange ao armazenamento de pornografia infantil por parte do usuário. Situação essa que não era prevista na nossa legislação penal. Então hoje, aquela pessoa que porta, que armazena, né, transporta esse material, seja por mídia, das mais diversas, ele é passível de enquadramento penal diante dessa nova lei que foi aprovada no final do ano passado. Outro dia eu assisti uma entrevista de um policial especializado nessa área, que hoje é instrutor nessa área, que pediu para sair porque ele já não aguentava mais monitorar esses casos. Como é que é essa relação? Não é uma tarefa fácil, porque as imagens são fortes, são imagens que agridem. Existe algum mecanismo para fazer um rodízio? Tem acompanhamento psicológico? Porque o depoimento desse policial foi impressionante. Ele chorou. Ele chorou. Ele disse, olha, ele conversou com a mulher e disse, olha, não aguento mais, vou sair. Chegou uma hora que o tamanho da tarefa ficou maior muito pesado, do que vamos dizer assim, capacidade emocional dele de lidar com esse problema. Como é que é isso? Como é que vocês têm uma política para... Não, você trabalha com material humano, né? Você tem um determinado número de pessoas que tem que fazer essa tarefa, infelizmente, ou felizmente, para a sociedade, existem pessoas que fazem isso, ou seja, que combatem esse tipo de crime. Para o homem, o profissional, ele tem que se preparar, ele tem que se isentar desses sentimentos para tentar produzir melhor e identificar essas pessoas sem, evidentemente, contaminar a investigação com o seu emocional. Ele tem que trabalhar, ele tem que ser um profissional, então a gente tem que ter essa equação para poder, se for o caso, trocar, botar um outro investigador para fazer esse monitoramento e depois sim a gente fazer uma reprodução disso para o Judiciário, para o Ministério Público, por amostragem e guardar aquele material para uma consulta futura. Mas, de fato, são imagens chocantes e que trafegam na internet e tem que ser combatido, não tem jeito. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Quais são os vírus mais potentes atualmente? Olha, esses vírus variam em função do tipo de interesse que a pessoa tem. Há vírus que são criados para uma invasão em massa de muitos computadores, aí você criar uma rede de dispersão e comunicação, mas há vírus de outro tipo, que são os vírus hospedeiros, que ficam dentro da sua máquina, muitas vezes, dormem ali durante 30 dias, 60 dias, em alguns casos até um ano. A meu ver, esses vírus de dispersão, de comunicação de massa, eles já têm hoje uma forma de prevenção, que é a própria imprensa. Há sempre uma tentativa de divulgação de que esses vírus vêm acontecendo ou vão acontecer, e os órgãos internacionais estão... se a pergunta é feita por um espectador preocupado com a sua máquina, com o seu computador, é procurar dentro da própria rede as informações sobre vírus, porque isso se renova a cada dia. Todo dia um worm novo, há um tipo de vírus mais atualizado do que o outro, e se você entrar em qualquer site de segurança de rede, você vai encontrar
a maneira de combatê-lo. Mais difíceis são os vírus que se hospedam e que, em geral, têm o objetivo de atingir grandes corporações. As grandes corporações hoje têm uma preocupação enorme com segurança. A gente falou pouco disso aqui, né? Mas hoje já há, se você hoje for analisar a vida de uma empresa e seus resultados, você tem determinados padrões que são medidos por organismos internacionais. Por exemplo, um muito conhecido no Brasil é o sistema ISO. A empresa que apresenta bons resultados operacionais tem lá um certificado ISO 9.000, 10.000, 20.000. Já se criou a nível internacional uma legislação para que as empresas tenham preocupação com a questão da segurança e que tenham um desempenho adequado na segurança. Há uma lei chamada Sarbanes-Oxley, que é uma lei que começou primeiro a funcionar nos Estados Unidos e na Europa, e que muitas empresas no Brasil hoje já estão se submetendo aos seus critérios. Por exemplo, a Petrobras é uma delas, que tem um trabalho grande. A tendência é, em breve, nós termos uma espécie de ISO da segurança empresarial, ou seja, que a empresa tem que ter critérios adequados de operação, mas também de segurança. Uma espécie assim de selo de segurança para você poder operar na área. Você não, por exemplo, as empresas brasileiras que têm ações na Bolsa de Nova York, e hoje já são muitas, elas têm que se submeter aos critérios da Sarbanes-Oxley, senão sequer começam a operar lá. Nós vamos ter que encerrar, porque o nosso tempo está acabando, então eu queria pedir a vocês aqui no encerramento uma rodada brevíssima de dicas para quem usa a internet não sofrer nenhum tipo de crime, nem de violência. Começando por você, Jacques Londo. Olha, eu acho que a primeira indicação é essa, procurar usar instrumentos de segurança. Em segundo lugar, com relação à utilização de crianças, procurar sistemas em que permitam que você tenha o controle, e há vários no mercado disponíveis, onde você pode limitar o acesso a determinados sites. Isso vem sendo cada vez mais utilizado. E nas empresas, um sistema de segurança que tenha um padrão internacional. Você, Gilberto? Eu diria que ler essas regras que estão de uma forma simples e concisa na internet, dizendo se aquele site vai se dar por responsável ou não, no caso de um problema, se aquele site vai compartilhar suas informações pessoais, vai vender essas informações para terceiros ou não. Então, uma forma rápida de se informar é ler o termo de uso do site, a política de privacidade do site e adotar os cuidados que sejam o estado da arte no mercado, antivírus. Que são coisas que ninguém faz, né? Só os advogados que fazem. Mas todo mundo deveria fazer, né? É um filão para os advogados. Doutor Fernando, e a sua dica, qual é? Reforçando o que já foi dito aqui ao longo do programa, é o comportamento seguro por parte do usuário. Lembrando sempre que softwares piratas, eles são uma porta aberta para as fraudes e para a infecção da máquina. E qualquer coisa, procurar a delegacia especializada de crimes contra a internet para dar queixa. A nossa missão é essa, de investigar esses crimes. Bom, nós vamos ficar por aqui. O 3-1 agradece a participação do professor, economista e consultor Jacques Londo, do advogado especialista em direito da internet Gilberto Martins e do delegado Fernando Villapouca, da Delegacia Especializada de Combate aos Crimes na Internet. Até a próxima quarta-feira.